Caros irmãos e irmãs, celebrar os apóstolos Pedro e Paulo é um testemunho de fé na Igreja, una santa, católica, apostólica. Pedro é, efetivamente, a pedra que se apoia diretamente sobre a pedra angular que é Cristo. Pedro e Paulo são os últimos elos de uma corrente que nos liga a Jesus. Celebrando Pedro e Paulo, celebramos os fundadores da nossa fé, os genearcas do povo cristão. Ambos foram martirizados em Roma na perseguição de Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo. O Novo Testamento permite-nos reconstruir o itinerário da vida dos dois apóstolos e dar-nos conta da gratuidade da escolha divina. Pedro era um pescador da Galileia. Passava os dias no lago de Tiberíades com o seu pai Jonas e com o seu irmão André. Seu trabalho consistia em lançar as redes, esperar, retirá-las e depois à tarde remendá-las sentado na margem. Foi aí que uma tarde, quando lançava as redes para uma última pescaria, ouviu com o seu irmão o chamamento de Jesus que passava. Segui-me, farei de vós pescadores de homens. Começou assim a sua extraordinária aventura. Seguiu o mestre da Galileia para a Judeia. Daí, depois da morte de Jesus, percorreu a Palestina até se mudar para Antioquia e daí chegou finalmente a Roma. Em Roma, animou a fé dos crentes, esteve preso e foi morto no Vaticano, onde ficou para sempre, não só com o seu túmulo, mas também com o seu mandato. Ficou naqueles que lhe sucederam, naquela que os cristãos chamam sempre a Cátedra de Pedro, até ao Papa de hoje, que governa a Igreja. Nele, Pedro continua a ser a rocha sobre a qual Cristo continua a edificar a sua Igreja, o sinal da unidade para aqueles que invocam o nome do Senhor. Não muito longe de Pedro, repousa Paulo, que de perseguidor se tornou apóstolo dos gentios, o missionário ardoroso do Evangelho. O seu martírio revelou a substância da sua fé. A evangelização das duas colunas da Igreja apoia-se não sobre uma mensagem intelectual, mas sobre uma praxis profunda, sofrida e testemunhada com a palavra de Jesus. O lugar de Pedro e os seus sucessores não é um cargo honorífico ou uma recompensa de méritos. É um serviço, o serviço de apacentar as ovelhas do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus, com o dever de dar testemunho a ele, ou melhor, testemunho dele. Jesus confiou a Pedro a sua própria missão de servo e pastor. Testemunha de Cristo, pastor e servo dos crentes são prerrogativas que de Cristo passaram a Pedro e de Pedro aos seus sucessores, os bispos de Roma. Rezemos pelo Santo Padre, sucessor de Pedro, para que ele, que o confiou uma tal missão, o ilumine e o torne cada vez mais capaz de confirmar na fé os seus irmãos. Assim seja.